寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então, tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o apartheid fosse imposto no Brasil? Polêmico, hein? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, né, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo eles de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é, aconteceu porque eu quis, entende? Eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo para nossa teoria acontecer, senão não ia ter o porquê disso. Beleza? E eu também geralmente pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último a conclusão, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo, né? E bem, eu acredito que não preciso falar, né, o que foi o Apartheid, né? Principalmente ali, né, com toda aquela questão da África do Sul, Nelson Mandela e coisa e tal, né? Mas enfim, né, foi basicamente um período cabuloso ali na história da África do Sul, né? Que foi de 1948 a 1992 ou 94, se eu não me engano, onde, né, negros e brancos tinham que ficar separados, e tinha bancos para negros, bancos para brancos, né? Nossa, até um trava-línguas. Tinha bebedouro de branco, bebedouro de negro, e assim foi, né? E infelizmente, né, de certa forma, isso acontece até os dias de hoje. Mas enfim, e como seria se isso fosse imposto no Brasil, e quando é que seria imposto no Brasil, né? E bem, nós vamos começar nossa teoria já no finalzinho do Império do Brasil. Nós vamos começar nossa teoria já na instauração da República, né? Quando a República ali, quando o Brasil deixou de ser uma monarquia e virou uma república. Mas o porquê nós vamos começar a teoria a partir daí de tão longe? Bem, justamente pelo fato, né, de que quando acabou a escravidão e se iniciou a república, muitos republicanos, né, foram contra o final da escravidão. Afinal, eles teriam que agora, né, dar direito ao trabalhador, né, dar direito ao negro, e não só o negro, né, mas também a pessoa que ele escravizava, e de certa forma indenizar essa pessoa, né? Mas isso aconteceu? Não. Então, nessa teoria, o que pode acontecer é que, em vez disso acontecer, deles, né, basicamente não gostarem, né, do final da escravidão, eles vão ter um seguinte plano: eles vão começar a isolar os negros e os índios, né? Então, né, isso ia começar principalmente ali nas fazendas, onde os fazendeiros iam jogar os negros na rua, iam jogar os índios na rua e falar: se vira. E com isso, né, as construções, né, ainda se tratando de áreas rurais, iriam ser feitas todas, né, voltadas para o branco, né, voltadas para aquele pessoalzinho ali, né, que dodói da cabeça. Então, né, isso iria acabar isolando o negro e o índio da sociedade, né? Mas isso não aconteceria de uma forma onde seria basicamente um governo mesmo que falasse: vamos impor isso. Não, primeiro, eu acredito que seria, né, nesses moldes, nessa construção assim, e beleza. E depois isso iria acabar refletindo nas áreas urbanas,
onde, né, os negros e os índios, né, iriam ir para lá e não iria existir muitos estabelecimentos para eles, afinal iriam ser poucos os negros, poucos os índios que iriam ter dinheiro para poder montar seus estabelecimentos, seus lugares. Então, já com os negros e os índios, né, que têm uma certa quantia de dinheiro, eles provavelmente também montariam os seus locais, né, seus restaurantes, seus hotéis, seus bares, mas com placas dizendo que brancos não eram bem-vindos, em resposta, né, às placas de que negros não eram bem-vindos. Mas isso, né, iria começar de um modo que não oficial, não ia ser o governo que ia impor isso, né? Então, muito provavelmente, iria já começar a se separar sozinho. E como é que ficaria a relação dos negros com os índios também, né? Porque, né, querendo ou não, negro e índio acaba sendo diferente, né? Sendo etnicamente diferente. Eu acredito que não existiria um tanto separatismo assim, né, dos índios para os negros, mas ainda assim poderia ter algo do tipo, aquele cara foi escravizado e eu não, aquele cara fugiu e ficou por isso mesmo, eu fugi e fui caçado. Então, provavelmente também poderia acabar rolando algo desse tipo, né? Uma certa rinha entre, né, brancos, negros e índios. Mas eu acredito que o separatismo entre brancos e índios e brancos e negros seria maior do que negros e índios, né? Então, querendo ou não, os negros e os índios poderiam acabar ali, né, de certa forma, colaborando. Mas os brancos, né, iriam fazer assim, lugar para negro, lugar para índio, lugar para branco. Daí, quando houvesse, né, a revolta ali da Chibata, aí sim que o apartheid poderia ser imposto de uma forma um pouco mais bruta e um tanto quanto mais na cara dura mesmo. Justamente para eles falarem, não, beleza, vocês não querem racismo, então não vamos misturar. Então você vai no seu bairro, você vai no seu bairro e eu vou no meu bairro, né? Narrador aqui, não eu, por favor, não tirem isso de contexto. E com isso, né, a política do apartheid poderia ser imposta a partir desse momento. E bem, como é que ficaria, né, as pessoas que são casadas com negros, com os índios? Muito provável, ou iria acontecer alguma dessas coisas. O governo poderia acabar separando essas pessoas de uma forma bruta, ou poderia acabar empacotando essas pessoas de uma forma, ou de outra, ou então pegando essas pessoas e mandando para fora do Brasil. Para onde? Tanto faz. O importante seria mandar para fora do Brasil, né? O governo seria tirar essas pessoas daí. Porque essas pessoas poderiam ser uma pedra no sapato, né, do governo apartheid. Como assim, cara? Eu tenho uma namorado negro e vocês estão querendo me tirar de mim? Tenho um namorado índio, uma namorada índia. Então, com isso, né, provavelmente essas pessoas aí que se misturariam, não veriam problema numa junção étnica, essas pessoas poderiam começar a protestar. Protesto vai, protesto vem, não iria mudar muita coisa, a polícia iria reprimir e os soldados também. E ok, como é que ficaria a relação do Getúlio Vargas, né, na subida no poder? Bem, Getúlio Vargas não é de se esconder que ele era um admirador da Alemanha e da Itália. E também ele mesmo era, de certa forma, ali um tanto quanto racista, né? Pois ele já dizia que não queria saber se vinha do campo ou da cozinha, né? E com isso, ele poderia mesmo até dar um certo apoio nesse apartheid, uma vez também que ele poderia ver a Alemanha, né? E ele poderia ver, nossa, o país está prosperando, o país está nisso, está aquilo, vendo, né, o que o Adolf fazia, e daí ele pensou, putz, e se eu começar a separar também, ser um pouco mais ferrenho? Então é muito provável que o Getúlio Vargas, né, fosse lembrado como um cara não tão bom assim, apesar, né, com um cara, hoje em dia, né, ele é lembrado como um cara contraditório, mas
Hoje em dia, né, se ele tivesse feito um apartheid, ele seria visto como um cara totalmente desprezível. E bem, já passando o tempo, né, não alteramos nada, nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda Guerra Mundial. E já no final, né, da Segunda Guerra Mundial, os soldados poderiam falar: ué, mano, combatemos um cara que estava sendo racista, que estava buscando uma limpeza étnica, e a gente vai deixar um outro assim no poder no nosso próprio país? Então a retirada do Getúlio a gente não oculta, tá? A gente não oculta, também não altera. De 45 a 50, provavelmente rolariam alguns protestos, rolariam protestos pesados. E adivinha quem voltaria para o poder em 1950? Getúlio Vargas. Bruno, mas como assim ele voltaria para o poder? Bem, o Getúlio ele poderia falar, né, que voltou com uma outra cabeça, poderia fazer propagandas políticas dele escutando samba, com algum negro do lado, com algum índio do lado, para as pessoas verem, né, que opa, calma lá, esse cara aí realmente deu uma mudada, hein? Então ele subiria no poder, só que ele não faria muita coisa aí para acabar com o apartheid. E já em 1953, quando ele começasse a fazer coisas ali, né, para terminar com o apartheid, né, para ele tentar ficar mais um tempo no poder, buscar uma reeleição, aí sim pessoas pró-apartheid, né, poderiam sim ter empacotado ele, e, né, a morte dele não seria alterada, seria apenas alterada o modo em que ele viria a falecer. E a partir de 1953, né, militares a favor do apartheid poderiam sim acabar tomando o poder, e implementando o apartheid de uma forma muito mais bruta, né, onde se um negro estivesse numa calçada de branco, ele provavelmente pararia o jipe, o carro, enfim, o camburão, para descer a porrada no coitado. E assim seria com o índio, mas não seria apenas o branco. Os negros e os índios, sabendo que basicamente o Brasil teria virado um campo de guerra racial, eles também teriam sim as suas milícias, eles também teriam as suas polícias, né? Se caso o branco tivesse no lugar do negro, nada impediria ele, né, de dar uma pancada no branco também. Só que obviamente, né, que isso ia pesar muito mais para ele. Então, o Brasil sempre viveria em um clima de tensão, de uma guerra étnica, né? Basicamente uma guerra civil americana. E com isso, o Brasil viveria num separatismo total. Bairros como Liberdade seria um bairro totalmente de negro, não teria asiático, né? E os asiáticos que já estivessem vindo aqui para o Brasil, né, durante 1907, 1908, eles também provavelmente seriam eles provavelmente também seriam separados, né, sendo que eles seriam uma minoria, né, ainda mais do que os índios e os negros. Porém, apesar dos asiáticos, né, que estiverem no Brasil, de certa forma, também serem separados dos brancos e dos negros e dos índios, eles já não seriam tão mal vistos assim como os negros e os índios, por causa, né, da pele branca, né? Então, os brancos poderiam ver os asiáticos, né, como, de certa forma, aquele cara é inteligente, aquele cara ali é desenvolvido, aquele cara ali não veio do meio do mato, né? Então, vamos fechar com ele, né? E com isso poderia, sim, de certa forma, acabar tendo uma passada de pano ali para os asiáticos, né? Mas, querendo ou não, né, os orientais asiáticos, eles ainda assim sofreriam racismo. E teria ali seus bairros exclusivos de orientais, né? Sejam eles chineses, japoneses, coreanos. E bem, como já estamos falando aqui da Guerra Fria, muito provavelmente que os chineses acabariam sofrendo mais, né? Justamente pelo fato, né, do país deles, da China, ter virado um país comunista e todas essas coisas. Então eles seriam tratados, né, como se fossem colaboradores dos negros, ou talvez espiões infiltrados para passar para o mundo o que acontece no Brasil.
Então, então as coisas seriam um pouco mais difíceis aí para os chineses, né? Ou talvez até mesmo para os coreanos, né? Que, pô, será que ele veio do sul ou do norte, hein? Eu acho que ele veio do norte, hein? Eu acho que ele é um espião. E não só isso, né? Mas também como seria proibido, né? Do japonês falar japonês, do chinês falar chinês, do coreano falar coreano. Enfim, todos teriam que falar em português, né? Justamente, né? Para evitar que as pessoas denunciassem com medo de serem espiões e eles falar o idioma nativo aqui do Brasil, né, o português, que não é nativo, mas enfim, justamente para eles não serem presos, não apanharem ou até talvez coisa pior. Eu acredito que o ápice do apartheid no Brasil seria durante os anos 60, né, a pancadaria comer solta. E eu acredito que nos anos 70 as coisas já começariam a diminuir e eu acredito que talvez até metade dos anos 80 as coisas já teriam ali parado, né, de um modo oficial. Só que de 85, 86 para cá, muita coisa iria mudar ou continuar ou ficar pior, né? Muito provavelmente, né, as pessoas continuariam sendo muito mais racistas umas com as outras. As pessoas continuariam sendo na cara dura mesmo, não existiriam tantas leis, né, para proteger o negro, mesmo o negro ou o índio sendo policial também, eles acabariam sofrendo ali um certo racismo, um certo tratamento diferente, mesmo da própria corporação e talvez até o branco, se ele servisse em uma delegacia onde o delegado ou o oficial é negro, ele poderia acabar sofrendo alguma represária, né? Tipo, oh, seu pai, o seu avô espancava o meu, então eu vou descontar tudo em você. E bem, né, eu acredito que infelizmente o Brasil não iria ter jeito, né? O Brasil ia continuar ia ficar um país muito mais racista do que já é. Ou então talvez até mesmo a polícia ainda tivesse só viaturas só com negros, só com brancos, só com descendentes de índios, só com asiáticos, talvez, né? E o exército provavelmente a mesma coisa, até que uma coisa ou outra viria mudando aqui no meio do caminho. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da teoria. Inscrito que me pediu essa teoria, desculpa a demora, mas eu fiz. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí também, né? A teoria de vocês eu demoro, mas eu faço. Desculpa aí algumas palavras e ficar me explicando toda hora. É porque no mundo em que nós vivemos temos que evitar que as pessoas tirem nossas falas de contexto, né? Eu também estou deixando a thumb aí, né? Para quem quiser usar. É uma thumb um tanto quanto pesada, né? E essa thumb essa fotografia da thumb não é no Brasil, tá? É na África do Sul, mas foi a única imagem que eu encontrei que, infelizmente, né, representasse o apartheid, né? E, enfim, né, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Segue lá no Insta, curte a página do canal no Face. Passa essa teoria para um amigo seu, para uma amiga sua, ou então como uma pessoa se identifica, assim, mano, imagina se o Brasil sofresse uma segregação racial, imagina se o Brasil tivesse um apartheid, cara, isso seria cabuloso, sério, mano, seria. Mas e aí, como que seria? Mano, tem um cara que fez uma teoria sobre isso, sério. Daí você passa esse vídeo para ele, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, segue no Insta, falou e fui!